O Jeff, o Sumo e o Clarencio eram apresentados pra gente como praticamente inseparáveis no desenho, e ao longo da série eles faziam tudo praticamente juntos. Teve diversos momentos inclusive que mostrava um interagindo na casa do outro, que confiamos que só sendo muito próximos pra ir na casa de um amigo. Entretanto, tem muitos momentos que mostram pra gente que o Jeff pareceu não ser tão amigo do Clarencio assim, não pelo menos comparado ao Sumo. E talvez o Jeff não viu o Clarencio e o Sumo como eles o enxergavam, ou seja, como seus melhores amigos. Então hoje eu quero mostrar pra vocês que o Clarencio ele só teve um amigo de verdade, e mostrar algumas cenas do desenho que só o Sumo foi seu melhor amigo, ou ao menos boa parte do tempo, e é sobre isso o vídeo de hoje. Mas se você é novo por aqui, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Clarencio, beleza? E como eu havia falado, existem muitos momentos que mostram que o Sumo foi o único amigo de verdade do Clarencio, ao contrário do Jeff, que parecia até ser um pouco falso. E para começar, eu queria relembrar de um acontecimento que foi no episódio 26 da quarta temporada, chamado Qualquer Lugar Menos Sumo. E o nome desse episódio faz uma analogia de algum lugar que o Sumo pertença, porque ao longo da temporada vimos o quanto foi difícil pro Sumo mudar de escola. Isso porque a casa dele ficava em uma área onde tinha uma escola mais próxima, então ele teve que se mudar de escola por uma decisão do prefeito, e por conta disso o Sumo ele teve que se transferir e não foi nada fácil. Vimos que o Clarencio até tentou persistir para ele ficar naquela escola, ele até chamou o Sumo para morar com ele, mas vimos que não deu certo. No início foi bem complicado para ele se adaptar, porque teve até um episódio inteiro que foi focado no Clarencio e no Sumo brincando em escolas diferentes, mas não seria assim para sempre, porque com o tempo era natural que o Sumo arrumasse novos amigos, e que ele também se adaptasse na nova escola. E esse episódio da quarta temporada já fez um bom tempo que o Sumo tinha se transferido, tanto que esse episódio começa com o Clarencio saindo da escola e o Sumo ao mesmo tempo na escola dele. E uma coisa que mostrou esse salto de tempo é que o cabelo do Sumo inclusive estava bem grande, e ele parecia bem adaptado à nova escola, tanto que ele parecia bem feliz. Ô Ryan, Eu você vai no clube de foguetes amanhã? venho. E o Clarencio, por outro lado, também parecia bem tranquilo. Isso eu acredito porque o Clarencio percebeu com o tempo que mesmo eles sendo de escolas diferentes, isso não muda nada, porque eles continuam sendo amigos. E eles poderiam inclusive se encontrar após a aula, então tinha dado tudo certo. Tanto que acaba mostrando eles se encontrando no final da aula. E aqui após os três amigos se encontrarem, eu acho que dá pra ver a diferença que cada um enxerga essa amizade. Porque depois que eles andaram um pouco, eles encontraram um sofá velho, que o Clarencio e o Sumo viram como um motivo para fazer o lar deles. Mas o Jeff não viu dessa forma, porque vocês sabem muito bem como ele é. E depois que o Jeff foi embora, fica só o Clarencio e o Sumo arrumando aquele local para brincar. E o legal é que no meio dessa conversa tem até um flashback do Clarencio, que foi quando ele conheceu o Sumo pela primeira vez. E esse momento, inclusive, ele foi bem inusitado, porque o Sumo tinha pedido pro Clarencio cortar o cabelo dele. Isso marcou tanto os dois que eles comemoram como se fosse uma festa de aniversário. Tanto que para comemorar, o Clarencio acabou pedindo para cortar o cabelo do Sumo mais uma vez. E o Sumo acabou deixando porque ele tinha planos de cortar mesmo, já que tava quente e tudo mais. Só que foi engraçado porque no dia seguinte, o Clarencio acabou pegando a máquina de cortar cabelo da mãe dele. Só que ela tava com um cliente, então foi muito engraçado quando ele fez isso. Clarice, você não pode pegar enquanto eu... Ai, moço, o senhor quer que fique assim mesmo ou quer... Mas quando o Clarencio chegou lá, ele viu uma cena que ele ficou impactado, que foi ver o Sumo com os amigos novos que ele fez na outra escola. E o Clarencio não lidou com isso muito bem, tanto que no dia seguinte, ele fingiu estar doente porque ele tinha um plano. Ele queria espionar o Sumo para entender o que está acontecendo com ele na nova escola. Então ele começou a espionar o Sumo. E realmente o Sumo se deu muito bem com o pessoal que ele conheceu naquela escola. Teve uma cena, inclusive, onde o Sumo estava abraçado com todo mundo. E o Clarencio acabou percebendo que eles eram muito próximos. Então, devido a isso, ele queria poder estar em dois locais ao mesmo tempo, porque assim ele conseguiria estar na mesma escola que o Sumo. E essa parte foi engraçada porque para estar com o Sumo na nova escola, ele acaba meio que forçando um dos amigos do Sumo a se vestir igual ele. Ele acaba usando um rádio para falar à distância e fingir como se fosse ele ali, sabe? Seria quase como se o Clarencio estivesse ali pessoalmente. E essa parte foi engraçada porque não sei como o Clarencio convenceu aquele moleque a fazer isso, mas ele estava seguindo o plano, enquanto o Clarencio parecia estar na nova escola também. E nessa parte, inclusive, eles tentaram pegar uma peça no professor. Eles estavam tentando dar um susto no professor escondendo uma galinha embaixo da mesa dele. Só que a gente sabe que isso não ia dar certo. Mas realmente estava parecendo que o Clarencio estava
estava naquela escola também. Só que a expectativa dele foi quebrada porque o professor não tem medo de galinha. E ainda suspeitou inclusive que quem fez isso foi o Sumo e o novo amigo dele. Que o Clarence ao ouvir aquilo foi um pânico para ele, já que naquela escola eles eram vistos como melhores amigos. Dois arteiros preferidos da turma. Sumo e Clarence! Sumo e Jimmy, a dupla inseparável. O quê? Depois disso, o episódio ele acaba ficando em bad vibes, já que o Clarence estava sofrendo por não ser o único amigo do Sumo. E ele pensava que isso poderia acabar com a amizade deles, mas não é tão simples assim. Afinal, a gente sabe que ninguém deixa de ser amigo do outro só porque fez uma amizade nova. E isso é uma coisa que o Clarence não percebeu ainda. Mas isso é porque o Clarence sente muita falta da zoeira que eles faziam juntos. Jeff não tinha o mesmo pensamento do Clarence, porque ele era muito certinho. Então o Clarence, ele meio que se sentia sozinho. E quando o Jeff se metia em confusão, era porque geralmente ele estava com o Sumo e o Clarence. Quem não lembra daquele momento onde o Jeff, o Clarence e o Sumo pararam na detenção? Tanto o Clarence quanto o Sumo, inclusive, por terem a mesma personalidade, acabaram nem se importando, inclusive se divertiram. Inclusive acharam muito legal só o fato deles estarem sozinhos na escola. E estavam se divertindo muito, mesmo sendo fim de semana na escola. E por outro lado, o Jeff odiava estar associado a esse tipo de comportamento. E uma cena que eu fiquei um pouco chocado que comprova que o Jeff não enxerga o Clarence e o Sumo da mesma forma que eles enxergam ele, foi quando o Jeff estava obcecando em tirar a melhor nota da turma. Ele acreditava fielmente sobre isso, que ele seria o melhor da turma, e por conta disso, ele iria para uma sala melhor. Mas como ele acabou ficando na mesma sala que o Sumo e o Clarence, isso acabou deixando ele abalado. E a professora só fez isso porque ela pensou no Jeff também, até porque ela estava achando que ele gostaria de ficar próximo dos amigos. Inclusive, ela fez uma pergunta bem impactante, porque ela queria saber se ele gostaria de estar com os amigos dele, mas a reação do Jeff acabou sendo essa. Não, eu quero que a minha vida seja melhor que a deles. Jeff, eu quero que pense no que falou. É como se ele visse o Clarence e o Sumo como inferiores. Por isso que o Jeff não queria estar associado a eles, porque ele se enxerga como superior. E um outro ponto que me faz achar que o Jeff não viu o Clarence como amigo de verdade foi quando o Clarence arrumou uma namorada. E o Sumo fica muito feliz pelo Clarence e até comemora por ele. Enquanto o Jeff saiu de perto para se lamentar, porque enquanto ele faz tudo certo, ele não foi o primeiro a arrumar uma namorada. Era pra eu ser o primeiro do grupo a arranjar uma namorada. Eu sempre fui o bonzinho do grupo. Então em nenhum momento ele ficou feliz pelo Clarence, ele na verdade estava com inveja. E no final, quando o namoro do Clarence não dá certo, Jeff acabou parecendo interessado naquela garota. Então se pararmos para pensar, o Jeff e o Sumo são muito mais próximos. E até o jeito que eles se divertem é de maneira simples, o que não é a mesma coisa com o Jeff, sabe? Ele parece ser um amigo que sacanearia o Clarence em qualquer oportunidade, se isso claro fosse pro seu próprio bem. Só que não sendo tão injusto com o Jeff também, tem muitos momentos que mostram que ele é um bom amigo. Até parece alguém que se importa. Eu falei mal dele o vídeo todo, mas agora vamos a alguns pontos positivos. Ele pode ser uma pessoa que quer estar sempre acima de todos, só que ao mesmo tempo, lá no fundo, ele se importa. Nesse mesmo episódio, inclusive, da quarta temporada que o Clarence está sofrendo por perder seu amigo, o Jeff tentou falar com o Clarence o episódio todo, só que ele estava mais preocupado de não perder o Sumo, sabe? Tanto que teve um momento que o Jeff queria até que o Clarence cortasse o cabelo dele também, que eu achei até engraçado, inclusive, porque eu não esperaria o Jeff pedir uma coisa dessas, justamente por Clarence, que é meio atrapalhado. Tá, mas Jeff, te amo! Ninguém perguntou se eu queria cortar o cabelo. Ele também queria falar, inclusive, que as férias estavam chegando. Ele até tinha alguns planos, inclusive, para eles fazerem juntos. Só que ele não chegava a falar porque o Clarence estava sempre com pressa. E acabou que ele não conseguia nunca falar com o Clarence. Eu tava tão perdido nessa história de sofá e de Sumo. Acho que não sabia que você tinha tempo pra ser amigo do Jeff. Só que a cena que realmente mostra que o Jeff se importa, mesmo ele sendo do jeito que é, ela é mostrada no final desse mesmo episódio. Porque o Jeff, ele finalmente conseguiu avisar que as férias estavam chegando. Isso significava que ele e o Clarence e o Sumo poderiam passar mais tempo juntos. E apesar dele não gostar da ideia de brincar em um sofá sujo, ele fala que levaria a cadeira de praia dele para ficar junto do Clarence e do Sumo. E essa atitude dele acabou me mostrando uma coisa, que o Jeff, ele tem muitos defeitos e a gente até chega a duvidar da lealdade dele. Só que apesar de tudo, mesmo que seja lá no fundo, ele se importa. Tanto que ao ver o Clarence e o Sumo se divertindo, ele se sentiu excluído por estar afastado e acabou se sentando no sofá junto com eles. Ele se levantou da cadeira para sentar no sofá também, que é uma coisa que ele não gostava e não aceitava de jeito nenhum, né, porque é sujo e tudo mais. Então ele passou por cima de uma coisa que ele não gosta para estar junto do Sumo e do Clarence. Ah, fala sério. Mas se eu pegar piolho, vocês vão pagar o meu hospital.
Fechado. E foi legal ver isso e acabei chegando em uma conclusão. É como eu tinha falado, tem muitos momentos que mostram que o Clarence e o Sumo são muito mais próximos. E a ideia de diversão dos dois até tem sinergia. Já o Jeff, ele tem saldo negativo, porque mostrou muitos momentos que ele não enxerga os dois da mesma forma. Mas a explicação que eu posso dar pra isso é que talvez no começo da amizade dos três, eu acho que o Jeff não se importava muito. Mas a convivência com eles com o tempo acabou fazendo ele se importar. Só que ainda assim, apesar de tudo, o Jeff ainda tem uma personalidade bem egoísta. E é por isso que ele fica em conflito com ele mesmo. Só que apesar de tudo isso que eu falei, ele ainda assim se importa. Mas me diga, qual a sua opinião da amizade do Clarence, do Sumo e do Jeff? Concorda comigo que o Clarence e o Sumo são muito mais próximos? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou responder todo mundo, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.